Bom, boa tarde, pessoal. Nosso grupo vai falar sobre gerenciamento de resultados de acordo com o endividamento. Então, nosso objetivo é entender o porquê que as empresas fazem esse gerenciamento de resultados de acordo com o nível de dívida que elas têm e como que isso é feito. E também ver alguns temas relacionados sobre isso. O nosso artigo base chama Endividamento e Decisões Contábeis, a relação não linear entre dívida e qualidade dos lucros. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre os conceitos que a gente precisa saber para poder entender essa relação entre a dívida e a qualidade dos lucros. Como a gente pode identificar isso, né? Quais são os mecanismos em um balanço que a gente pode enxergar. Vamos falar um pouco mais sobre essa relação do gerenciamento de resultados e o endividamento, como isso influencia a qualidade dos lucros, se isso é certo ou errado, né? Qual que é a importância e alguns exemplos práticos. Bem, então para dar início, eu irei iniciar falando sobre o que precisamos saber para entendermos por completo esse nosso trabalho que estaremos apresentando. Então eu estarei explicando um pouco sobre a qualidade do lucro, acrus discricionários, covenants e gerenciamento de resultados. Em 2004, Dashow e Schrein falavam que os lucros de alta qualidade podem ser definidos como aqueles que refletem com exatidão não só o desempenho passado da companhia, como também é capaz de predizer futuros fluxos de caixa. Então, o que é a qualidade do lucro? O que é a qualidade dos lucros? Bem, a qualidade dos lucros refere-se à capacidade de os lucros reportados refletirem os ganhos reais da empresa, bem como a capacidade desses lucros de prever lucros futuros. Qualidade do lucro também se refere à persistência e à sustentabilidade dos resultados. Perneman e Zag define que o lucro de boa qualidade é aquele que possui capacidade de se sustentar ao longo do tempo e também sendo um bom indicador de lucros. Aí, entendendo um pouco sobre os acrus discricionários, né? Os acrus discricionários são uma proxy de gerenciamento de resultados contábeis. O desafio de trabalhos na área de gerenciamento dos resultados contábeis é estimar o valor dos acrus discricionários. Os acrus discricionários podem ser positivos ou negativos, representando, respectivamente, que a empresa está gerenciando seus resultados para melhorá-los ou piorá-los. Então, o que seriam esses acrus discricionários? Acrus discricionários são a diferença entre o lucro líquido e o fluxo de caixa operacional líquido. É conhecido como acrus, acumulações. Portanto, acrus seriam todas aquelas contas de resultado que entraram no computo do lucro, mas que não implicam em necessária movimentação de disponibilidade. Então, existem os acrus discricionários, que são artificiais e teriam como único propósito gerenciar o resultado contábil. E também os não discricionários, que são exigidos de acordo com a realidade do negócio. Sendo assim, nada de errado existe nos registros de acrus. O problema está no fato de o gestor discricionariamente aumentar ou diminuir esses acrus com o objetivo de influenciar o lucro. Já os covenants são obrigações que se aplicam aos tomadores de crédito. Ele serve tanto para impor determinadas condições como restringir algumas atividades. Seu objetivo é garantir o mínimo de gestão para que o credor receba os recursos que emprestou. Então, o que são covenants? Covenants servem para dar certeza aos credores que as companhias que tomam crédito não vão deixar de seguir algumas diretrizes explícitas no contrato. Esses instrumentos são muito comuns em grandes financiamentos, mas são especialmente usados por empresas que estão emitindo debêntures. Como vocês podem ver no slide, os covenants podem ter natureza operacional, financeira ou estatuária. Existem diversas formas de estabelecer essas garantias, como, por exemplo, um teto para o endividamento da empresa, vincular a utilização dos recursos do empréstimo a um projeto específico, manutenção de rating com companhias, obrigar o credor a prestar contas regularmente de fatos relevantes, autorização para a entrada de novos sócios no negócio. Caso os gestores da empresa descumpram alguma dessas cláusulas, os credores podem pedir o direito de antecipar o pagamento do valor devido. A Haley
diziam que gerenciamento de resultados ocorre quando o executivo utiliza de seu julgamento nas demonstrações contábeis e a estrutura transações para alterar as informações divulgadas para ludibriar alguns stakeholders sobre a real desempenho econômico da firma ou para influenciar resultados contratuais, que dependem dos números contábeis divulgados. O que são gerenciamentos de resultados, então? Segundo Martins, gerenciamento de resultados contábeis não é fraude contábil, ou seja, opera-se dentro dos limites do que prescreve legislação contábil. Entretanto, nos pontos em que a norma contábil facultam certas discricionariedades para os gerentes. Então, com gerenciamento de resultado, é possível ter alteração da performance econômica divulgada, objetivo de influenciar resultados contratuais ou uso da discricionariedade das normas contábeis a favor da melhor imagem para a empresa. Bom, o nosso grupo pegou alguns casos em artigos para evidenciar esse gerenciamento de resultados por meio dos accruals discricionários. E esse primeiro artigo que a gente está abordando agora, ele vai explicar que, em torno do período de IPO de algumas empresas, pode ser observado um gerenciamento de resultado, no exemplo de aumentando as suas receitas ou diminuindo suas provisões com o PCLD. E isso para atrair capital, para atrair interesse dos investidores, e aí isso pode ser observado tanto no período de IPO quanto nos anos subsequentes. Em outro artigo que o nosso grupo pegou, em que foram pegas 282 firmas para montar uma base de dados para uma análise consistente do caso, isso no caso brasileiro, a autora desse artigo, ela vai abordar 3 tipos de gerenciamento de resultados e quais são as motivações para cada um deles. E esses 3 gerenciamentos de resultados listados, eles foram citados eles foram colocados no artigo a partir de citações de outros autores. E esses autores, um deles explicou que no gerenciamento de resultado, para evitar reportar perda, ele explica que é preferível as empresas reportarem pequenos lucros do que pequenos prejuízos. Agora, quando é gerenciamento de resultados para sustentar o desempenho, ele explica que empresas com alto valor de mercado são muito afetadas pela redução dos lucros divulgados, ainda que seja pequena diferença. E, no último caso, que é o gerenciamento de resultados para piorar o resultado, o autor explica que quando o resultado de uma empresa é muito ruim e que não tem alguma forma de melhorar esse resultado, é preferível que a empresa piore ainda mais o resultado no momento presente, para que no futuro os resultados possam ser maiores. Então, ele vai adiar o reconhecimento de receitas ou acelerar o reconhecimento de despesas. Isso também foi abordado na disciplina, quando foi comentado sobre contabilidade agressiva, e aí até entrou a expressão de take a bath, que seria já fazer uma contabilidade realmente mais agressiva. Essa expressão ela vai querer dizer isso. Então, já reconhecer agora para, no futuro, poder apresentar resultados melhores. Boa tarde, pessoal. Agora eu vou explicar um pouquinho melhor sobre como identificar os casos de accruals e tentar explicar um pouquinho melhor do que é a diferença entre o accruals discricionário contra o accruals não discricionário. Bom, então, dando continuidade, o accruals, conforme o Celso disse, ele nada mais é do que a diferença do lucro líquido menos o fluxo de caixa operacional da empresa. Ou seja, ele é todo aquele resultado que não afeta o caixa. E dentro de um balanço, a gente consegue identificar as principais conta-caixas que possuem os accruals são depreciações, as provisões, estoques e contas a receber. Por exemplo, a depreciação é uma conta-caixa que ela diminui o valor do ativo imobilizado, mas ela não passa pela receita. Ela passa pela receita, mas ela não afeta o caixa. Ou seja, principalmente quando a empresa não vendeu o ativo, né? Pode passar? O grande problema é que o accruals, ele é um processo natural de todas as empresas. Todas as empresas possuem isso. Contudo, há uma diferença entre os accruals naturais, que todas as empresas possuem, e aqueles accruals que são
que não são naturais, que são considerados um gerenciamento de resultados, e eles são denominados como accruals discricionários. Para conseguir classificar o que seria o natural e o que seria o gerenciamento de resultado, o Haley criou um modelo simplista que diz que os accruals discricionários é o accruals total menos os accruals não discricionários. Porém, com esse modelo, a gente não consegue identificar muito bem o que é discricionário do que não é discricionário. Foi então que surgiu o modelo de Jones, em 1995, que é um modelo que ele aplica uma regressão que utiliza como variáveis as variações das contas caixas. Por exemplo, quando tem uma grande variação de accruals de uma conta caixa, ele considera isso como um gerenciamento de resultado, então seria um accruals discricionário. E por que existe relação entre o gerenciamento de resultados e o endividamento, né? Então, por que o artigo quis estudar a motivação das empresas para gerenciarem seus resultados de acordo com o nível de dívida? Bom, o artigo fez um estudo com as empresas brasileiras não financeiras listadas na BMF-Bovespa no período de 2008 a 2015. O objetivo foi estabelecer a relação entre o endividamento e a discricionalidade nos resultados. O objetivo que ele quis dizer aqui é a relação entre o endividamento e a quantidade de accruals discricionários, né? Então, seria a forma de medir gerenciamento de resultado. A hipótese primária utilizada testada, caso, é a relação não linear entre essas duas questões. E a hipótese secundária é a relação não linear entre o endividamento e a funcionário. Se isso está relacionado com o endividamento de longo prazo ou com o endividamento de curto prazo. Bom, e qual que é a conclusão do artigo, né? O que ele traz para a gente é que essa relação entre o endividamento, o número de accruals discricionários e a quantidade do lucro, ela é côncava, né? Na verdade, ela não é linear. Então, aqui, o artigo mostra que não é simplesmente uma relação de você aumentar o endividamento enquanto você aumenta os accruals discricionários. Né? Aqui o artigo encontrou que as empresas pouco endividadas, elas reportam lucros de maior qualidade, para que elas consigam reduzir o custo da dívida perante as instituições financeiras, né? Mas que, por outro lado, dependendo de um certo nível de endividamento, que aqui no gráfico está mais ou menos entre 0,5 e 0,6, as empresas, elas aumentam o seu número de accruals discricionários enquanto aumenta o nível de dívida. E isso acontece por conta dos covenants, porque os covenants, assim como explicado anteriormente, eles são cláusulas contratuais que, se forem quebradas, trazem um ônus muito grande para as empresas, como o pagamento de uma dívida muito grande imediatamente, né? O que isso pode, no caso, até falir uma empresa. Então, essa curva nos mostra que as empresas que têm um baixo nível de endividamento, elas procuram ter a maior qualidade do lucro, enquanto que, a partir de um certo nível de endividamento, elas preferem ter a menor qualidade do lucro, que no gráfico é visto como maior número de accruals discricionários, do que apresentar um resultado que possa causar uma quebra de covenants, né? Então, por que isso é importante, né? No caso, as instituições financeiras credoras, elas precisam entender quais são os riscos envolvidos na hora de liberar os créditos e como isso pode ser identificado, e além do mais, como as empresas se comportam. Então, aqui o objetivo
do estudo foi entender justamente essa relação de qualidade dos lucros apresentados e endividamento. Então, basicamente, o que o artigo nos mostrou foi que, dependendo de um resultado, né, que a empresa teve, e dependendo dos interesses que ela tem, seja diminuir o custo do financiamento, ou seja, não quebrar algum covenant, ou causar uma expectativa futura, ou fazer um tipo de estimativa, a empresa, ela opta por fazer esses gerenciamentos. Um ponto importante para falar é que é muito comum as empresas no mercado serem alavancadas, né? Elas utilizarem de capitais de terceiro para poder fazer investimentos e crescer. Então, por isso que elas se preocupam tanto com essa não quebra dos covenants, né? Porque em muitas empresas a alavancagem é muito alta. Então, por isso que muitas delas preferem não quebrar os covenants do que apresentar um lucro de maior qualidade. Bom, a gente falou tanto de gerenciamento de resultado e, enfim, é certo fazer isso, é errado? Até que ponto a empresa está ajudando seus investidores, né? Então, pode passar. É muito fácil a gente relacionar a teoria da agência com o gerenciamento de resultados. A teoria da agência fala que o agente e o principal, eles têm seus próprios interesses, e são interesses, às vezes, diferentes um do outro. Isso também é fácil de ver no gerenciamento de resultado, em que o gestor tem um interesse diferente em relação ao investidor. E o gestor, ele sempre quer mostrar para ele e satisfazer o interesse do investidor, porque ele quer atrair investidores para a empresa. Aí aqui tem uma imagem em que explica um pouquinho a teoria da agência. O principal contrata o agente e o agente executa o que ele foi contratado ao principal, né? E aqui mostra que cada um tem o seu próprio interesse na ação que eles estão fazendo. Então, o principal tem o próprio interesse ao contratar o agente, e o agente tem o seu próprio interesse em executar a ação do principal. Pode passar? Existe a gente pode fazer gerenciamento de resultado? Até que ponto isso é possível, né? Sim, as empresas podem fazer gerenciamento de resultado, mas existe uma linha muito tênue entre gerenciar resultado e cometer fraude contábil, ou então deixar de demonstrar valores, né? Um exemplo disso é a Enron, que a gente já estudou no curso, a gente já falou sobre esse caso. Então, basicamente, a empresa ela não pode decidir o que ela quer mostrar ou não, ou deixar de mostrar contas contábeis, porque às vezes vai deixar elas com um lucro menor. A empresa pode fazer gerenciamento de resultados, mas ela não pode deixar de divulgar informações. E é o caso do nosso case aqui. Acho que é isso. Bom, então, o nosso grupo tentou pegar alguns casos relacionados a partir de alguns artigos, como já foi abordado 2 anteriormente, agora eu vou mostrar mais um aqui, sobre os accruals discricionários. Então, nesse outro artigo que a gente pegou aqui para analisar, o autor ele tenta ver o seguinte: se empresas que utilizaram do gerenciamento de resultado por meio dos accruals discricionários, se a maior parte dessas empresas eram empresas que já tinham tido lucros anteriores ou elas tinham tido prejuízo. Isso tudo em relação a quê? Em relação aos investidores. Então, como aborda aqui no slide, os analistas, enquanto intermediadores informacionais, eles vão ter como principal função prever os lucros e preços futuros de ações, de modo a recomendar os investimentos que tenderão a trazer os melhores resultados. E, dessa forma, o resultado dessa citação nesse artigo foi que as empresas mais propensas a gerenciar resultado, nesse sentido, foram aquelas que já tinham tido lucros anteriores.
Então, ele explica que isso é tanto para alcançar os resultados já alcançados anteriormente, como também para atingir novos resultados e até superar as análises dos investidores, dos analistas de mercado. Isso pode ser observado tanto no mercado brasileiro quanto no mercado norte-americano. Bom, e com o rompimento dos contratos, com o rompimento dos covenants, as empresas podem ter sérios riscos de perdas financeiras. Então, a gente trouxe alguns exemplos que empresas que tiveram que renegociar covenants, empresas que perderam classificação de crédito, elas poderiam ter utilizado do gerenciamento de resultado para evitar essas perdas e para evitar esses problemas que tiveram. A primeira notícia que a gente trouxe é uma notícia, acho que de 2014, se não me engano, que o Iguatemi anunciou a renegociação dos covenants financeiros e da segunda emissão de debêntures. Com essa renegociação, ela só acontece porque a empresa vê que não vai conseguir cumprir com seus contratos, não vai conseguir cumprir com seus covenants. Então, ela prefere renegociar do que perder, assim, tendo um prejuízo financeiro muito maior. O que a empresa poderia ter feito, ela poderia ter renegociado suas contas a fim de não parecer que ela não vai conseguir cumprir os contratos de covenants. Então, ela poderia utilizar o gerenciamento de resultado, como apresentado no artigo, para tentar evitar que isso aconteça. Pode passar no próximo, por favor. E a próxima notícia é o da Samarco. A Samarco teve aquele problema ambiental também, acho que em 2015 ou 2014, que ela, por conta daquele problema ambiental, a empresa não sabia quando ela ia recomeçar a produzir e extrair as pelotas dos minerais. Então, por conta disso, haveria uma certa incerteza no mercado da empresa, e a empresa correria um risco de liquidez. Ou seja, ela não sabia que quando esses ativos iam se transformar em valores financeiros monetários. Então, por conta dessa indecisão, dessa incerteza, ela foi rebaixada na classificação de crédito. Por causa que, segundo a agência que realiza essa classificação, ela rebaixou com risco de calote da companhia depois do cumprimento das barragens. Ou seja, o risco da empresa não cumprir com seus contratos e não cumprir com seus covenants. Ela poderia realizar o gerenciamento de resultado a fim de mostrar que ela ia conseguir cumprir com seus contratos e assim não perderia o seu risco de crédito. Pode passar, por favor. Assim, para concluir essas duas informações, essas duas notícias, que são situações como essas que motivam as empresas a tomar decisões de gerenciar os resultados, a fim de diminuir os problemas futuros e evitar problemas com perdas financeiras e perdas de crédito para próximos captação de recursos para próximos investimentos. Então, empresas preferem proteger seus covenants, sua possibilidade de pagamento dos seus covenants, ao contrário de melhorar a qualidade dos seus lucros. Portanto, as empresas pioram os seus lucros a fim de conseguir mostrar que vai conseguir cumprir com suas obrigações. Então, isso acaba comprovando com que foi dito no artigo, e foram dois exemplos que as empresas poderiam utilizar desse gerenciamento de resultado a fim de não ocorrer perdas financeiras para elas. E a gente trouxe também algumas perguntas para colocar em prática o que foi visto no artigo. As perguntas são, por favor, qual a relação entre endividamento e qualidade do lucro, de acordo com o artigo? Por que é importante e qual é o maior interessado em entender essa relação descrita acima? E a outra pergunta é o que são acúmulos discricionários e como eles são utilizados? A gente tentou abordar esses temas para ser mais tranquilo para vocês responderem, e esperamos que vocês consigam responder as perguntas de forma tranquila, e a gente fez com muito carinho esse trabalho para vocês. Muito obrigado, pessoal.